Nossa fé, nossas histórias. Minhas amigas e meus amigos, que alegria poder encontrar com cada uma e cada um de vocês de novo aqui no nosso programa, aqui pelas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 e também transmitido pelo YouTube. O nosso programa, Nossa Fé, Nossas Histórias, vem pedir permissão para entrar na sua casa de novo, para a gente conversar, para a gente falar sobre a nossa vida, para a gente falar sobre a nossa história, para a gente contar histórias. Esse programa é um programa que tenta estabelecer algo que, infelizmente, está faltando muito na sociedade brasileira, aliás, no mundo, que é o diálogo. Nós sabemos que dialogar é uma ferramenta, o diálogo é uma ferramenta importantíssima para a gente encontrar saídas para as questões que a gente tem na nossa vida. Aqui na Rádio Catedral, nós temos essa oportunidade e com esse nosso programa, o programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Eu quero inclusive agradecer aqui à rádio por essa oportunidade. E quero dizer também que eu quero ouvir a sua história. Se você quiser contar a sua história, um dia vir aqui à rádio para conversar conosco, participar desse programa, você fala com a gente. Eu vou deixar aqui, um telefone de WhatsApp para você se comunicar conosco. É 21 96498 0394. Esse é o WhatsApp. 21 96498 0394. Eu quero convidar você a vir nessa jornada comigo. Quero convidar você a caminhar comigo e conosco neste espaço aqui de debate, de conversa, de diálogo, de troca de experiências e de troca também de nossas dimensões de fé. Eu quero convidar você agora para um quadro que a gente tem logo no início do programa, que é um quadro que a gente chama de Andar com Fé. A nossa fé, ela nos leva exatamente a isso, nos leva a andar, nos leva a caminhar. A gente até usa a expressão fé na caminhada e também usa a expressão pé na caminhada. Então eu vou juntar fé e pé na caminhada. Andar com fé. Essa nossa reflexão de hoje, ela está no Evangelho de São Lucas, quando Jesus diz às pessoas que estão à sua volta que aqueles que quiserem segui-lo devem tomar a sua cruz e colocá-la aos costas e caminhar com ele. Muitas vezes, quando nós observamos e ouvimos essa expressão de Jesus, nós acabamos achando que é aquela cruz de madeira, aquela cruz grandona, mas a cruz da qual Jesus nos fala é a cruz das nossas dificuldades. É uma doença na família, é a preocupação com um filho, é um membro da família que está desempregado, é alguém que está passando por um momento difícil da sua vida, não está conseguindo se enxergar no mundo, se entender no mundo, descobrir qual que é a sua função, qual que é o seu papel no mundo. Essas são as nossas cruzes. E aí eu pergunto para você, quem de nós não tem? Quem de nós não tem esta cruz? Todos nós temos. Quando Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga, ele está dizendo que também a gente, ao carregar a cruz, a gente carrega a cruz com ele e ele carrega conosco. Portanto, se todo mundo tem a sua cruz, todo mundo tem esse caminho, que bom seria se a gente fosse solidário uns com os outros, não é? Eu ajudo o outro a sustentar as suas dificuldades e o outro me ajuda a sustentar também as dificuldades que eu tenho. Quando a gente faz isso, a gente está carregando a nossa cruz, ajudando o irmão a carregar a cruz dele e nós estamos nos colocando no caminho, no seguimento de Jesus. Este é o nosso quadro Andar com Fé. Toda semana eu mando uma reflexão um pouco parecida com essa que fiz aqui agora para o WhatsApp de muitos amigos nossos. Se você quiser receber também, é só mandar para o nosso WhatsApp 21 96498 0394. Só escreve assim, reflexão, que aí a gente vai entender que você quer receber e a gente vai mandar para você, tá bom? Esta é a nossa conversa de hoje e a gente agora vai para um outro quadro, que é o quadro Histórias de Vida. Histórias de Vida.
A Constituição Brasileira, de 1988, ela classifica a moradia como um direito fundamental, que vai além de ter um teto para dormir. Está lá no artigo 6º da Constituição, os chamados direitos sociais. O acesso à habitação digna e adequada inclui, por exemplo, as condições de saneamento básico. 5.900.000 pessoas no Brasil não têm esse direito garantido. É muita gente, não é? No programa de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto e convidamos você a participar conosco. Mandar sua mensagem pelo WhatsApp que você já tem, 21 96498 0394. Nós vamos começar a conversar aqui com uma mulher lá de Jacarepaguá, que é a Jurema Constâncio. Jurema é nossa amiga, vou chamar assim, tá, Jurema? Nossa amiga, nossa querida amiga, mas é uma mulher também muito companheira. Ela é uma liderança do movimento por moradia, ela é vovó, ela é mamãe, ela é bisavó, tem 3 bisnetos. A Jurema nova para ter 3 bisnetos, mas a Julinha tá lá com 3 nenéns lindos, que eu tive com eles, inclusive, um dia desses. Ela é liderança do movimento de moradia, coordenadora da União por Moradia Popular. A gente vai conversar com ela para a Jurema contar um pouquinho para nós a sua história. Jurema, conta para nós, quando você era criança, você passou também por uma experiência de ser removida, não foi? Como é que é isso? Na verdade, sim, Raymond, eu sou nascida e criada no Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá. Eu me lembro da minha infância, né? E aí eu vou tentar aqui dar uma enxugada na história, porque é muito longa, daria uns 2 livros. E meu pai era mineiro, minha mãe carioca, neta de índio com português. E meu pai acho que tinha um sangue cigano. Então ele tinha mania de mudar de local de moradia. E a última cena de remoção que nós sofremos, que hoje eu vejo... O cigano, nômade, né? Ou Sim, então bíblico também, que o povo da Bíblia era nômade também, né? Eu acho que ele era e tinha muito cigano também lá, certamente. pouco bíblico, né? Porque ele tinha aquelas Bíblias antigas que tinha as imagens, e todo dia ele fazia questão de sentar com a gente tinha que traduzir o que estava naquela leitura ali com ele. Mas o meu pai, ele não era uma pessoa de esquentar lugar, né? Ele não ficava muito no lugar. E eu me lembro que uma remoção que nós sofremos no Recreio, ele era pedreiro, então ele fazia uma casa muito bem, pedreiro de mão cheia, como diz o ditado. E a nossa casa era a casa de pau a pique, só que ele fez com embolso, né, de barro e pintada. Então quem entrava na casa achava que era uma casa de alvenaria. E nesse momento a prefeitura veio para remover a gente do local. E aí ele botou os filhos tudo para dentro, que isso é a prática dos movimentos sociais também, a gente leva a criança, põe criança, para mostrar que a família não é uma pessoa ou duas, é uma família. E ele colocou todos os filhos dentro da casa. E a prefeitura colocou um cabo de aço em volta da casa, tentando derrubar, achando que ia cortar o tijolo, e não era. Era bambu com fio e o barro. Essa remoção foi dramática. A gente chamava lá na minha região de casa de pau a pique. Exatamente, é isso? Exatamente. Aquele embolso de barro, né? Isso, no meio dos bambus. Sapê. É isso mesmo. Na nossa era telha, não era sapê, mas a gente passou por um período também assim. A cozinha da minha mãe era fora e era de sapê. Então, nós fomos morar Sapê, só para vocês saberem, gente, é um mato, né, que bota por cima. Sim. E aí não deixa a água, não penetra tanto, né? Escorre um pouco mais. Exatamente. Que também junta bicho, né? Da aranha, da cobra, eu tenho pavor de cobra, mas junta aranha, junta cobra, marimbondo. Mas essa passagem assim, ficou um pouco marcada na nossa história, porque nós fomos removidos, né, para um conjunto habitacional em Bangu. Desse conjunto habitacional é porque estavam preparando onde aquelas casas que tem na Antares de Santa Cruz. E aí a gente estava sendo todo mundo removido para lá. Nesse bate-volta nosso, o meu pai conseguiu comprar uma casa ali onde que é o Rio Centro hoje. E nós fomos morar ali naquela casa. Veio de novo o processo de remoção. Nesse segundo processo de remoção, nós já fomos para Antares. Só que era o equivalente ao valor da casa do meu pai, que ele tinha construído, dava 2 casas na Avenida Antares, que era aquela casa da Coab, era Coab na época, e a gente ficava um dia numa casa, um dia na outra, um dia numa casa, porque a família era composta de pai, mãe e os filhos, e o meu pai tinha muito medo, né, da gente morar num lugar estranho, que nunca tinha ido, de deixar ou a casa fechada e ocuparem, e também de deixar a gente numa casa com a minha mãe e ficar numa outra casa. E a gente fazia todo dia esse processo.
e a gente acompanhando tudo que acontecia lá. Quando a gente é removido do local onde você reside, que você tem toda a sua vida ali, você vai para um outro local que você não conhece ninguém, você fica perdido, né? E assim foi o que aconteceu conosco. A gente não ia para a escola, não tinha posto de saúde, não sabia onde era, a gente chegou num lugar extremamente estranho. E aí meu pai resolve vender a casa, as 2 casas, e voltar para Jacarepaguá. E fomos morar no Terreirão. No Terreirão a gente não conseguiu comprar a casa, fomos morar de aluguel. Esse dinheiro que ele comprou, que ele vendeu as casas de Santa Cruz, ele começou a gastar o dinheiro e perdeu-se o dinheiro todo, gastou tudo. E aí fomos morar ali no Recreio, mais ou menos uma estrada antiga, que ele hoje mudou o nome, eu já não sei nem qual o nome daquela estrada, mas nós fomos morar ali, num barraco de madeira, e aí a gente já estava tudo jovem, adolescente, né? E a gente acompanhando aquele processo do meu pai, era dificuldade enorme quando chovia a água, você via as panelas boiando dentro de casa, porque saía tudo dos armários, não tinha energia, era luz de vela ou aquela luz de botava querosene, né? E aí assim, Lamparina. lamparina. E aí nesse período os filhos já estavam maiores, a gente começou a sair de casa já para trabalhar, né? Eu sempre trabalhei na área da construção civil, né? Na época estava construindo os conjuntos habitacionais de classe média alta na Barra da Tijuca, e a gente ia para lá para fazer a limpeza de rua. Era raspar resto de obra, né? E aquilo ali a gente foi pegando gosto por trabalhar com obra, até porque o meu pai era pedreiro. E aí começava a fazer esse trabalho de limpar, mas também conversando com outras pessoas e vendo, poxa, eu não tenho que ficar nessa situação. Só que o meu pai era mineiro teimoso demais, ele não queria sair do local, ele entrava naquele lugar e queria ficar. E aí a gente começou a sair de casa procurando novos horizontes, né? E o que a gente encontrava pela frente na ocasião era muito casa de família. Então eu tinha a minha irmã, que é abaixo de mim, ela trabalhava em casa de família, e aí eu fui junto trabalhar também. Só que a casa de família antigamente era aquilo, você entrava na casa para trabalhar, saía uma vez por mês quando chegava o pagamento. E meu pai, ele compreendia errado, então ele tinha na cabeça dele aquela história da construção civil, que trabalhou, recebeu, então ele achava que casa de família também tinha que trabalhou, recebeu, e não era assim, era por mês. E aí começou as crises na família, né? A gente começou a entender que aquilo ali era muito pouco, a gente tinha direito a muito mais. E começa a pensar, começa a namorar, começa a casar e começa a sair de casa. Meu pai falece aos 45 anos e minha mãe também, logo em seguida, um ano depois, minha mãe também faleceu. Então eu fiquei com a mais velha, com o comando das outras irmãs, com exceção essa que já trabalhava em casa de família, mas fiquei no comando da família, né? Mas assim, com muita dificuldade, né? E 2 irmãs foram parar em orfanato, e eu sempre tinha na minha cabeça, tipo, meu pai, ele podia ser o que fosse, não conseguiu dar para a gente aquilo que a gente merecia, dar um bom ensino, uma educação, uma casa com qualidade para se morar, mas também as minhas irmãs não precisavam ficar num colégio, num orfanato. Eu recuperei as irmãs e dei continuidade à vida, Que né? história bonita. Muito, e assim, bonita e triste, né? Eu vinha me preparando no Uber para não chorar aqui. E você sabe que a sua luta emociona só você não, né, Júlia? Emociona todos nós. Até porque essa é a luta de uma multidão de brasileiras, né? Multidão de Verdade. gente. Multidão de pessoas que têm a sua dignidade ferida e que... o que eu acho mais bonito, Jurema, e aí eu queria até, para te ajudar um pouquinho, até nesse processo aí de emoção que a gente tem que sempre acolher muito bem, e você sabe o quanto que a gente se gosta, né? Você hoje tem sua moradia? Tem. Então você não precisa mais lutar pela moradia, é isso ou precisa? Hoje eu luto por moradia, continuo lutando por moradia, mas para quem precisa, né? Tem gente que diz assim, eu já consegui o meu, eu tô indo embora. Não, É eu já assim que penso ao funciona, contrário. não, Não, né? eu já penso ao contrário. Eu penso Você que e o muita caminho gente, que eu né? trilhei para conquistar a minha moradia é que outras pessoas podem trilhar também e ter a sua própria moradia. Eu estava conversando com o padre antes um pouco, né, aqui falando um pouco da pandemia, e a pandemia ela fez a gente refletir muito, e eu reflito até hoje. Porque a gente esbarrou ali não só com a fome, a gente esbarrou com pessoas que estavam saindo famílias inteiras para morar na rua, porque não tinha mais como pagar aluguel, né? E isso, assim, só me fortalece.
Hoje eu moro numa cooperativa, aliás, a primeira cooperativa de habitação popular do Rio de Janeiro. Que eu tenho o prazer de conhecer lá no Xangri-Lá, em Jacarepaguá. Eu não parei, né? Assim que eu recebi a chave da minha casa, eu não parei. A gente construiu a segunda cooperativa chamada Herbert de Souza, em homenagem ao Betinho, que foi bem na época da Ação e Cidadania, estava muito forte. Construímos essas moradias também para 20 famílias. Eu trabalho com grupos pequenos, até por falta de terra. Em seguida, a gente trabalhou outras cooperativas em Campo Grande, em Pixuna, na Ilha do Governador, deu apoio, em São Gonçalo. Cooperativa Esperança. E hoje a gente tem o Minha Casa Minha Vida Entidades, que não é o Minha Casa Minha Vida normal, é uma entidade que aí o número acresceu, são 70 famílias que trabalhamos, e assim, trabalhando desde a formação de base, que hoje ouço muita gente falar de base, né? E o que é base? É trabalhar a formação dessas famílias para entender. E assim, Raimon, o que eu acho muito importante sempre colocar nas minhas entrevistas, nas minhas falas, 80% dessas mãos de obra de mutirão, que é uma coisa que espanta, são de mulheres. Então, as mulheres são sempre no primeiro comando, brigando pela sua moradia. Jurema, eu vou botar um gostinho de quero mais na boca do pessoal lá. Eu vou dizer, a Cooperativa Esperança, que a Jurema falou no final aqui, que são 70 famílias, eu conheço, estive lá quando entraram no terreno, acompanhei toda a construção e é um projeto lindo que tem lá na colônia Juliano Moreira. A gente vai voltar daqui a pouquinho e eu tenho um outro convidado para continuar conversando conosco, que vai juntar-se aqui à minha conversa com a Jurema. A gente volta já já. Nossa fé, nossas histórias. Olá, minhas amigas e meus amigos. Não esqueceram meu número de WhatsApp, não é isso? Vou repetir, hein? 21 96498 0394. Para você falar conosco, para você mandar uma mensagem. Se quiser receber a minha reflexão semanal, escreve só assim, reflexão. Se você quiser, eu quero contar a minha história, conta um pouquinho da sua história, escreve lá um parágrafozinho que a gente vai contar a sua história aqui também no nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Conversa do dia. A gente está de volta, viu? Está de volta para esse novo bloco aqui da nossa conversa. E eu quero aqui dizer para vocês que eu tenho agora um outro companheiro aqui. Aliás, falar companheiro, que companheiro é uma palavra muito bonita, né? É aquele que senta à mesma mesa e come o mesmo pão. E é mesmo um companheiro, um amigo querido, um irmão. O padre Luiz Antônio, Monsenhor Luiz Antônio, lá de Jardim América, um homem comprometido com a luta do povo pobre, uma luta que é uma luta muito bonita, que nós falamos hoje de cruzes, né? Aquele que sabe muito bem carregar a sua cruz, que não deve ser uma cruz leve, mas que ele torna essa cruz mais leve porque ele também ajuda a carregar outras cruzes. Parece contraditório, né? Aumenta o número de cruzes e a cruz fica mais leve. É porque a gente trabalha na solidariedade. Estou falando com o Monsenhor Luiz Antônio, que é coordenador da Pastoral de Moradia e Favela, que a gente chamava aqui na Arquidiocese de Pastoral de Favelas, né? Agora Pastoral da Moradia e Favelas. E quero conversar um pouquinho com o Monsenhor Luiz Antônio. Monsenhor Antônio, muito obrigado por estar conosco aqui, querido. Boa noite, Raimon. Boa noite, Jurema. Bom, a gente está no encontro de amigos e amigas, né? E boa noite, caros ouvintes. É uma alegria nós estarmos aqui tratando desse tema tão pertinente, né? Que é a questão da moradia. Nós entendemos a moradia não como 4 paredes. A história que a Jurema acabou de contar é a história de vida. Moradia é vida. As 4 paredes representam, na verdade, toda a história das pessoas. Eu sempre brigo nessa questão da moradia, se nós pudéssemos não só indenizar quando a remoção nunca deveria acontecer. Claro. Porque você cria ali raízes, você cria até famílias, né? Famílias, quantas vezes nós escolhemos para afilhado dos nossos filhos um vizinho, porque é tão próxima aquela relação de vizinho e na hora do sofrimento, quem corre primeiro são os vizinhos.
e a família muitas vezes mora no outro bairro, não dá tempo de socorrer aquela criança que passou mal, e o vizinho que tem um carro, um carrinho velho, mas diz, coloca aqui, vamos no hospital, vamos logo resolver o problema, né? São laços muito fortes, né? E nós somos muito presos àquele ambiente. E quando nós saímos daquele ambiente, vamos para outro, é uma tristeza você morar de aluguel, porque você nunca cria raízes naquele bairro. Você é obrigado, por causa do custo, você é obrigado a procurar um aluguel mais barato. E as crianças vão trocar de escola, a vizinhança, tudo isso provoca uma tristeza enorme, né? Eu falo disso até por uma razão pessoal, porque, como a Jurema citou, a minha vida também foi um pouco assim. Eu era seminarista, meu pai era funcionário público da aeronáutica, morava naquelas casas de serviço, que, no início, ele indo para lá, nós morávamos, eu nasci no bairro de Realengo, mas, aos 2 anos de idade, nós fomos morar na Vila do Campo dos Afonsos. E meu pai trabalhou 37 anos a serviço da aeronáutica. 37 anos. Uma vida inteira dedicada. Uma vida inteira. Inteira. E ele saiu de uma casa que estava sendo comprada pelo IPAS, pelo BNH, em Realengo, bem financiada a uma vida toda. A perder de vista. A perder de vista, foi para a casa da aeronáutica, que prometeram para ele que iria, depois que ele se aposentasse, ele continuaria morando ali. Para encurtar a história, eu era seminarista ainda, estava preparando a minha vida para o diaconato, quando recebi, meu pai disse, agora eu vou me aposentar e viajar com a sua mãe, porque seus irmãos estão casados, você já é quase padre, nós vamos viajar. Eu disse, muito bem, pai. E ele se aposentou, 15 dias depois tinha um caminhão da aeronáutica tirando as coisas ele daquela casa. Nossa, né? A gente segurou, conseguimos. Eu já fazia estágio na Pastoral de Favelas. Que já tem mais de 50 anos a Pastoral de Favelas, ou faz 50 anos esse ano? Vai fazer 47 anos. Olha, quase 50 anos. Quase 50 anos, 47 anos. Então, nós acabamos, né, nessa história vendo o exemplo, né, de meu pai e da minha mãe, percebendo toda essa situação que existia no Rio de Janeiro. Já como seminarista, eu fui com o saudoso Monsenhor Gilson, que era meu reitor, meu vice-reitor e depois se tornou reitor, fazer pastoral no Morro da Formiga. Olha. Subia quinta-feira, ia para lá para participar de uma missa, depois uma roda de conversa. Ali era a paróquia Nossa Senhora da Conceição, né? Isso. A paróquia Matriz da Tijuca. Isso mesmo, ali. E depois ele instigava ou orientava a gente a fazer pastoral nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro. Então, toda aquela área oeste, Antares, Cesarão, Sepitiba, todos aqueles locais que há 50 anos atrás, era mato puro, e começavam os primeiros conjuntos residenciais lá, e faltava a presença da igreja. Então, nós andávamos por aqueles locais todos e sentíamos na pele o sofrimento das pessoas que tinham sido removidas das favelas da Zona Sul ou do Vicariato Norte, ali Tijuca, aquelas regiões, lá. E era sempre um saudosismo enorme, né? Um saudosismo.
Quer dizer, por trás das quatro paredes existe uma história de vida, e essa história de vida é dividida, repartida por um ato tão violento que é o ato das remoções. Que coisa! Histórias que a gente ouve, mas histórias que a gente vive, histórias que a gente sabe que batem a porta dos empobrecidos, num país que tem tanta riqueza, num país onde, conforme diz o movimento popular de moradia, né, Jurema e Moço Luiz Antônio, há tanta casa sem gente e há tanta gente sem casa. Né? Pois é, então assim, o déficit habitacional que a gente sabe que há no Brasil, né, 5 milhões, quase 6 milhões de pessoas, né, esse constitui para nós um grande desafio. Quando a gente chama aqui o Padre Luiz Antônio e a Jurema para conversar sobre moradia, a gente não está querendo só conversar, a gente está querendo te ajudar também a entender, você que nos assiste, você que ouve o nosso programa, ajudar você a entender que para essa luta todo mundo é chamado. Por isso que eu fiz uma provocação para a Jurema, quando eu perguntei para ela, Jurema, você já tem moradia, então você não precisa de lutar mais, né? E ela disse, não, eu luto porque ainda há muita gente sem moradia. Então você que nos assiste, que tem moradia, que tem um lugar para descansar sua cabeça, que tem um lugar para constituir sua família, para estabelecer seus laços familiares, você também pode ser um companheiro de luta pela moradia. Não é somente quem não tem moradia, né? Assim como a gente diz assim, lutar contra o racismo não são só as pessoas negras que têm que lutar. Lutar contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio, não são só as mulheres. Todos nós temos que nos sensibilizar, porque são causas humanitárias, né, Moço Luiz? Eu queria acrescentar neste comentário, você que é pai e mãe tem moradia. Seus filhos conseguiram? E seus netos? Boa. Como é que está isso? Eu moro num bairro há 40 anos, no Jardim América, então aqueles pais generosos cederam a laje e cederam o terreno para que seus próprios filhos construíssem a casa. Mas os netos já estão morando aonde? Na favela do Dique, na favela do Renascer, porque não encontraram casa para morar, não conseguiram pagar aluguel. Então foram para a periferia dos bairros. Os nossos bairros formal no Rio de Janeiro, todos os bairros têm uma periferia. E essa periferia nós chamamos de favela, de comunidade pobre, nós chamamos porque não tem aonde morar. E o povo vai dando a solução. Claro. Se o poder público não gera moradias dignas, o povo vai construindo aonde pode, aonde dá para construir e também que condições econômicas tem para construir uma meia-água, uma casa simples, para poder um dia ter alguém que faça uma cooperativa, né? Um trabalho que da parte do povo sempre acredito, né, que nós não queremos de presente uma moradia, mas que nos dê condições da gente construir a própria moradia. Claro. Porque quem constrói esses grandes arranha-céus que existem dentro do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Recreio, não são os mais pobres? Sim. A mão de obra não são os mais pobres? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Lá eu pus massa, fiz cimento, lá eu quase me arrebento. Mas me vem um cidadão e eu fico olhando e ele me diz, tu tá aí admirado, eu olhando para o prédio, ou tá querendo roubar? Então, assim, quem constrói a moradia precisa ter moradia. Eu quero aqui lembrar para você que nos acompanha, e quero até fazer uma provocação. Qual é a provocação?
Você já viu, já teve notícia pela televisão? Você já foi no local? Você já entrou numa casa? Você só viu pela televisão uma casa que entra 2 metros d'água? Você já teve notícia de quando o rio Acari sobe, lá na favela do Acari? Você tem lembrança do que é a enchente ali em Vigário Geral, em Jardim América, Parque Colúmbia, ali no Acari, os rios que compõem ali, que é o Rio Cachorros, né? Canal dos Canal dos Cachorros, Rio Meriti, Rio Acari e Rio Pavuna. E o Rio Pavuna. Quando esses rios se encontram, né, a destruição que faz ali, você já teve consciência disso? Então, quando nós falamos aqui que todo mundo é chamado à luta, né, é exatamente por isso, né? Porque não basta olhar na televisão e dizer assim, eu estou comovido, né? Como é que eu luto para construir política pública? Como é que eu, por exemplo, me comprometo com homens e mulheres que se colocam à disposição de fazer política para fazer verdadeiramente essa transformação, para construir política pública de habitação, política pública de moradia, política pública de saneamento básico, etc. Monsenhor Luiz Antônio e Jurema, respondam para mim uma pergunta bem objetiva. As pessoas com quem vocês convivem hoje, elas têm mais consciência de que a moradia é um direito delas, é um direito fundamental? Posso responder então, Claro. irmão? O que acontece? Eu venho trabalhando, né? Hoje eu tenho um grupo de 190 famílias para novas construções, né? Depois do Grupo Esperança, esse grupo de 190. Isso é o que a União tem em Jacarepaguá. Mas nós temos em Santa Cruz, que é um outro companheiro que acompanha. E aí, assim, o que a gente vem observando? O povo está tão sofrido, está tão massacrado, que até para você fazer um trabalho de base para explicar que ele tem direito, ele não compreende como direito. Ele acha que alguém está dando, que alguém está fornecendo, é direito dele ter a moradia. É direito ele ter um lugar para deitar, botar seus filhos para dormir. Ele não tem que morar debaixo de um viaduto, ele não tem que morar na porta de uma loja, só à noite quando fecha, ele não tem que dormir no papelão. Então, até fazer esse tipo de trabalho, já apanhou tanto da vida, que para nós, quanto liderança, é um processo difícil de fazer. Porque a gente acaba ficando descrente quando todo mundo já prometeu e ninguém fez. E quando a gente chega propondo, eles acham que é mais um que está especulando. Então, é um desafio para a gente também, quanto liderança na formação. Porque os movimentos, e aí a União de Moradia, a gente não trabalha com uma folha de papel que tem um monte de gente cadastrado e depois vai lá e constrói moradia e seleciona. Não, a gente trabalha ao contrário. A gente trabalha com o processo de formar os grupos, organização, reunião todo mês e fazer a demanda. O processo é discutido a passo com cada um e cada uma, porque nós somos autogestionários. E aí, assim, a autogestão já diz tudo. Quem tem que autogestar uma obra são as famílias. Ela tem direito de escolher o terreno hoje, que já não tem mais como escolher, né? Nós estamos na Zona Oeste, tudo muito caro. Mas ela tem direito de escolher o tamanho. Quem vai dizer o tamanho da casa é aquele coletivo. Nós não temos que pegar uma família e colocar ela no embrião, porque para mim é um embrião, um quarto com um banheiro, um apartamento de 38 metros quadrados, quando o movimento já está construindo casa de 60 para cima. E o dinheiro é o mesmo, entendeu? Então, assim, e mostrar para elas que tem outras alternativas, né? Porque, por exemplo, a Shangri-La que eu citei, ela foi construída com recurso vindo de outros países. No Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente no Brasil, não se tinha recurso para a construção de moradia popular. Né? Tem para as grandes incorporadoras, empreiteiras e por aí vai, as grandes empresas. Agora, para o movimento popular discutir e construir moradia, não existia. Hoje, a nossa luta faz com que tenha, que ainda é muito limitado e muita burocracia. Mas a gente vem vencendo a cada dia, né, para mostrar para essas pessoas. E tem que ter lideranças que mostrem o caminho. Só para me encerrar, desculpa, uma coisa que eu gosto de frisar sempre na questão das mulheres, né? Porque ainda tem aquelas mulheres que escondem o cara debaixo da mesa, né? Aquela mesa de mineiro com a toalha bem comprida que arrasta no chão, esconde os maridos ali. E aí, quando a casa está pronta, o marido é o primeiro a entrar com a mudança. E aí, quando briga, ele fala para ela, pode ir embora que a casa é minha. Então, por isso, a gente tem, no programa Minha Casa Minha Vida, aí a casa tem que ser titularizada no nome da mulher. Isso é um avanço com o movimento de moradia e juntas aí conseguimos
avançar muito nessa questão de colocar a casa em nome da mulher. Mas ainda tem mulher que não quer em nome dela, ela quer em nome do marido. Muito bom lembrar isso, né? Com o seu Luiz Antônio. Eu quero parabenizar a Jurema. Jurema está num processo mais à frente do que o nosso processo. Nós, infelizmente, trabalhamos como um bombeiro, tentar apagar o fogo do despejo. Quando a gente apaga o fogo do despejo, é muito mais sofrido, porque as pessoas não têm absolutamente nenhuma esperança. Sim. Mas nós temos algo muito especial, que é a nossa fé. Tá? Nós estamos vivendo num ano jubilar em que o lema do ano jubilar é Peregrinos da Esperança. Nesses 47 anos de Pastoral de Favelas, eu fiz parte dessa história desde o início. É isso que nós vamos buscar sempre, transformar essa situação de desespero, de incêndio, para que as pessoas, à luz da fé cristã, porque a fé nos ajuda a ter esta consciência, né? A gente lembrar até do símbolo do jubileu, que é uma âncora. Âncora é o símbolo da esperança. E em cima desta âncora tem uma cruz. Quer dizer que não existe esperança sem o sacrifício, não existe esperança sem cruz, não existe esperança. E nós entendemos que a fé ajuda nesse trabalho que eu chamo de... Nós sempre comemos um mingau quente por onde? Pelas beiradinhas. Claro. É as beiradinhas do poder político que nós vamos comendo, avançando. É a beiradinha do poder judiciário, o NUT, que tanto tem nos ajudado, a Defensoria Pública, Núcleo de Terra e Habitação, tem nos ajudado juridicamente, porque nós levamos essas pessoas para o parlamento, dizendo: aqui tem gente, tem os filhos de Deus que precisam, é urgente. Moradia é um direito sagrado, não é só um direito constitucional, é um direito à vida. Moradia é a porta de entrada de todos os direitos humanos, porque você não consegue ter saúde se você não tem onde morar, você não tem emprego, ninguém vai te dar emprego, claro. Você não tem um canto para você se abrigar das intempéries do tempo e da vida. Então, trabalhar a consciência num momento como esse é sempre doloroso, mas que é possível, e a gente tem feito isso. Muito bom. Na verdade, as questões são complementares, né? Muito complementares. Porque também não dá para não apagar o incêndio, que é o momento de maior sofrimento. Nós estamos aqui conversando com o Monsenhor Luiz Antônio e com Jurema Constâncio sobre a questão da moradia no Brasil, trazendo experiências fantásticas, experiência da pastoral de moradia e de favelas, pastoral de moradia e favelas, e também o Movimento Nacional de Moradia. A gente volta daqui a pouquinho para conversar, viu? Olha o nosso WhatsApp, fale o que você pensa sobre a questão da moradia para nós. Nossa fé, nossas histórias. Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias, que eu estou gostando muito. Como está sendo gostoso conversar aqui com a Jurema e com o Padre Luiz Antônio. Eu quero dizer para você que nesse final de semana agora, hoje, amanhã e depois, está acontecendo o MMC, Movimento de Mensagem Cristã, é um movimento da Igreja Católica de caráter onde tem o Cristo no centro, né, baseado em um tripé, fé, esperança e caridade, as virtudes teologais, né, onde através de palestras, reflexões, testemunhos e debates, aprofunda-se a vivência e avaliação de como estamos diante do mundo. Na prática, é um presente que cada um de nós dá a si mesmo.
é um divisor de águas na vida de quem faz esse encontro. Quem está me dizendo isso é o meu querido Alexandre Batista, que pediu para eu divulgar. Vai acontecer, então, já está acontecendo, né? Nesse final de semana, hoje, amanhã e depois. Lá é bom que você saber também que o MMC, esse movimento, tem 40 anos de existência, reconhecido pela Arquidiocese, com sede na paróquia Santo Afonso, na Tijuca, e com núcleos de perseverança também no Meier e no Recreio. Já estamos no 86º, né? É muita coisa. É feito homens e mulheres, então tem 170 retiros já, mas parece-me que esse agora é todo mundo junto, homens e mulheres juntos. Então, sexta, sábado e domingo. Hoje, amanhã e depois. Acontece na paróquia de Santo Afonso, na Tijuca, e acontece no Cefas, em Petrópolis. Sai da paróquia Santo Afonso, na Tijuca, e acontece no Cefas, em Petrópolis. Aí você sabe, entra em contato lá com a paróquia, vai ser bem bacana. Está aqui divulgado, viu, Alexandre, que você me pediu. Vamos lá participar do MMC. Eu estou voltando aqui com o Monsenhor Luiz Antônio e com a Jurema Constâncio, esses dois queridos. E eu queria... a gente já falou aqui de BNH, Banco Nacional de Habitação, Movimento de Moradia, Pastoral de Favelas. Na verdade, Pastoral de Favelas agora, a gente chama Pastoral da Moradia e Favelas, né? Que aí foi assumida, né, Monsenhor Luiz Antônio, pela CNBB. Agora é uma pastoral nacional, né? Por isso? Isto. Há 4 anos atrás começamos esse movimento e tivemos sucesso, né, de participar agora do 3º encontro de formação, que reuniram 16 dioceses aqui no Rio de Janeiro, onde também tivemos a grata alegria da Comissão Permanente da CNBB, que aprovou que a campanha da fraternidade do próximo ano será fraternidade e moradia. Então, 2 coisas nós ganhamos nesses últimos 3 anos. O direito à pastoral de moradia e favela para o Brasil inteiro, e as dioceses e arquidioceses estão trabalhando nisto, né? Aqui, a Arquidiocese do Rio, há 47 anos atrás, começou todo esse trabalho, ou até mais, há 50 anos, Dom Helder já fez o primeiro ensaio, né? Há 50 anos atrás. E a gente, com esse nome de Pastoral de Favelas, há 47 anos atrás. E no Brasil, Rio, São Paulo e Minas tiveram essa experiência. E agora nós estamos... No Brasil inteiro. E queremos que na campanha da fraternidade tudo isso surja com mais clareza, né? Os diversos núcleos da pastoral de moradia e favela. Eu, ano que vem, vou me dedicar muito. Eu quero, inclusive, visitar muito as paróquias, quero ir lá no Jardim América, viu, Monsenhor Luiz Antônio? Quero ir na Pastoral de Favelas, né, Pastoral de Moradia e Favelas. Quero discutir muito esse tempo da moradia, porque eu acho um tema muito importante. O programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, que eu acompanho de perto lá em Brasília, inclusive, tem agora uma nesga, um espaço para as pessoas em situação de rua, que é um pouco da bandeira que eu levanto sempre, né? O direito à moradia é um primeiro direito e por ele entram todos os outros direitos, a gente já falou sobre isso aqui. Nosso programa é muito rápido, parece que vai durar muito tempo, mas acaba depressa pra caramba, né, Jurema? Mas eu quero pedir a Jurema aqui uma consideração final e depois o Monsenhor Luiz Antônio também, uma mensagem de esperança para quem luta pela moradia. Então, eu vou usar uma frase que o padre já até colocou ela aqui, é uma frase que o movimento de moradia usa muito. A moradia, ela é a porta de entrada para todos os outros direitos. Porque, assim, em alguns momentos, os companheiros questionam a gente por discutir só a moradia. Essa frase fica claro que a moradia ela é só a entrada, mas tem direito à educação, à saúde, a transporte, tudo isso. E agradecer aqui, Raimon, e a você,
pela possibilidade, pela oportunidade de a gente poder trazer esse tema que é de extrema importância para o povo brasileiro. Monsenhor Luiz Antônio? Nós convidamos a todos e a todas a fazer parte desse processo. Há uma necessidade enorme de moradia, há uma necessidade enorme de nós percebermos o direito fundamental de ter um lar, e isso é vida. Isto é Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bacana, que bacana. Pessoal, a gente vai concluindo por aqui o nosso programa. Quero agradecer muito a Jurema Constâncio, nossa companheira querida lá de Jacarepaguá. Quero agradecer muito o Monsenhor Luiz Antônio, pároco lá da paróquia de Santa Rosa de Lima, em Jardim América, e coordenador da Pastoral de Moradia e Favelas. Mandar um abraço a todos os companheiros da Pastoral de Favelas, queridos amigos que me ensinam muito, e dizer que nós estamos aqui nesse nosso programa para falar de duas coisas: da nossa história de vida e de como que a nossa história de vida está inserida também na nossa fé no ressuscitado, em Jesus, né, que não tinha onde recostar a cabeça, mas que lutou por vida digna de todos e de todas. Eu queria convidar você a nunca se esquecer do nosso WhatsApp. Manda para nós, 21 96498 0394. E quero convidá-lo agora a um momento de oração para a gente encerrar o nosso programa. Momento de oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. A todos e todas, um grande abraço, muito obrigado pela companhia, paz e bem. Nossa fé, nossas histórias.